Amazônia. 5 milhões de quilômetros quadrados. 20% da água doce do planeta. 20% da flora mundial. 50 mil espécies descritas. 950 espécies de pássaros. 300 espécies de mamíferos. 100 espécies de anfíbios. 2.500 espécies de peixes. 30 milhões de espécies de invertebrados. Diante da imensidão generosa da Amazônia, é a ilusão de que não é preciso pensar. Basta esticar o braço e colher o fruto. De certa forma, sempre agimos assim. E de maneira mais intensa desde o início da colonização europeia, com a subordinação da economia regional às ondas extrativistas que se sucedem ao sabor das demandas do mercado. A borracha no fim do século passado e início deste século. A febre do ouro em Serra Pelada. A madeira nobre, artigo cada vez mais raro nos países desenvolvidos. Muda o produto, permanece a regra. A prosperidade fugaz no auge do ciclo. A miséria e a degradação ambiental quando a onda passa. É a lógica de ferro de um modelo que nos ensinou a olhar para a floresta e ver apenas um grande estoque de matéria-prima a ser extraída da terra. E levada para longe, para os centros desenvolvidos que agregam valor e se apropriam das riquezas. Almoxarifado do mundo. A Amazônia, como todas as florestas tropicais do planeta, paga com a própria carne o custo desse erro histórico. Dizem os especialistas que a cada ano 1% da mata original é abatido. Outro 1% é severamente degradado. E com a mata, vai-se embora a vida. As projeções indicam que, nesse ritmo, 20% de todas as espécies de plantas conhecidas estarão extintos em 50 anos. Somente neste século, acredita-se que 50 mil espécies deixaram de existir. Não é difícil imaginar o que estamos perdendo nesse processo. A chance histórica de converter biodiversidade em biomateriais industriais e salvar vidas humanas, por exemplo. As populações indígenas da Amazônia dominam o conhecimento sobre aproximadamente 1.300 plantas, que contêm princípios ativos com características de antibióticos, narcóticos, abortivos, anticoncepcionais, antidiarreicos, anticoagulantes, fungicidas, anestésicos, antiviróticos e relaxantes musculares, entre outras. Menos de 10% dessas plantas estão sendo usados comercialmente. O resto permanece apenas como potencial para nós. Como, aliás, grande parte da flora do planeta. Das 250 mil espécies conhecidas, somente 5% já foram estudadas. O pouco que sabemos é suficiente para indicar o potencial a ser explorado. E já alimenta uma nova onda que está mudando o padrão de segmentos econômicos, como a indústria farmacêutica, que vive uma verdadeira febre de identificação de novos compostos, moldados pelo laboratório da natureza ao longo de milhões de anos de evolução. Atualmente, entre 20% e 25% dos medicamentos alopáticos ocidentais contêm drogas de origem natural. 4 deles estão entre os mais vendidos, gerando um faturamento anual da ordem de 3 bilhões de dólares. Novas drogas já trilham o mesmo caminho, como o cromoglicato contra a asma, isolado de uma planta umbelífera. Captopril, para hipertensão arterial, extraído do veneno da jararaca brasileira. Mevinolim, isolado de fungos, que diminui o colesterol. Ciclosporin A, para prevenir rejeição em transplantes, também extraído de fungos. E há muito mais a caminho, resultado da prospecção massiva realizada nos últimos anos pelos grandes conglomerados do setor. Para ocupar um mercado estimado hoje em 200 bilhões de dólares por ano. E não é só a produção de medicamentos. A biodiversidade tem tudo para ser uma aliada poderosa no maior desafio que está colocado para a humanidade. Alimentar cerca de 1,5 bilhão de pessoas que vivem hoje em miséria absoluta. Acredita-se que 30%
das 250 mil espécies de plantas conhecidas são comestíveis. Ao longo dos séculos, o homem não utilizou mais do que 1% de todo esse potencial para se alimentar. É preciso conservar a floresta para explorar esse tesouro, conhecer novas espécies, domesticá-las, estabelecer as bases de novas culturas e utilizar também os recursos da biotecnologia para reduzir custos, melhorar a qualidade e aumentar a produtividade agrícola de países que ainda contam com grande potencial para expandir a oferta de alimentos. Em todo o mundo, 17 países concentram em seus territórios 70% das espécies animais e vegetais do planeta. O Brasil ocupa o topo dessa lista, em grande parte graças à Amazônia. Será que a nova corrida em busca do ouro da biodiversidade, por si só, sinaliza tempos melhores para o país e, em particular, para 20 milhões de amazônidas? O exemplo desta planta, o jaborandi, aponta para uma resposta preocupante. De sua folha é extraída a pilocarpina, usada na preparação de um colírio para glaucoma. Colhida na Amazônia, ela é exportada em quantidades cada vez maiores para os centros produtores do medicamento. Sabe qual é o valor bruto da pilocarpina no mercado? Menos de 1% do preço do colírio. É a lógica do modelo extrativista, que utiliza a floresta apenas como uma fonte de matéria-prima a ser exportada como commodity. E condena a região à antiga ciranda mortal. Economia baseada em tecnologias rudimentares, que não agrega valor, não eleva o padrão de vida e exaure os recursos naturais, utilizados de maneira inadequada. Como no caso da borracha, do minério, da madeira. Usar nossa ilimitada capacidade de pensar em vez de nossos limitados recursos naturais. Em outras palavras, tomar nas mãos as ferramentas do conhecimento científico e tecnológico para utilizar os frutos da mata de maneira sustentável. Agregar valor a eles na própria região, internalizar riquezas e promover o desenvolvimento com qualidade de vida. Não existe outro caminho para romper a camisa de força da e da degradação ambiental. Entre os países chamados de megadiversos, o Brasil pertence a uma minoria que se distingue pelo nível de desenvolvimento da pesquisa científica. Temos um sistema de ciência e tecnologia extenso e consolidado. Algumas de nossas instituições servem como centros de referência internacional em suas especialidades, tal o padrão de excelência do trabalho que desenvolvem. Isso não quer dizer que o país esteja em condições de produzir e aplicar de maneira autônoma o conhecimento de toda a sua biodiversidade. Mas abre a perspectiva de que grande parte do trabalho de pesquisa, tanto na área de conservação como de aproveitamento do nosso patrimônio genético, possa ocorrer dentro das nossas fronteiras. E o que é fundamental, na própria Amazônia. Para isso é preciso integrar o trabalho, até aqui isolado, de instituições e núcleos de pesquisadores da própria região e de outros centros, tanto no Brasil como de outros países. Direcionar recursos, formar quadros, mobilizar a comunidade científica, setores do governo, empresários, proprietários de reservas naturais, comunidades indígenas, extrativistas e agroflorestais, para que todos sejam atores de um novo ciclo, de um novo modelo para a região, o desenvolvimento sustentável. É a isso que se propõe o PROBEM, Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia. Os objetivos são ampliar a produção de insumos e o desenvolvimento farmacêuticos derivados de plantas, animais e micro-organismos, e domesticar espécies que possam gerar produtos farmacêuticos comestíveis, produção de biomassa e processos de bioconservação e biodegradação. Assim, o PROBEM pretende estimular a modernização e a reorientação da estrutura produtiva da Amazônia, com a criação de um polo industrial de biotecnologia. O ponto de partida é a construção do CBA,
Centro de Biotecnologia da Amazônia, numa área de 20 mil metros quadrados no Distrito Industrial de Manaus. O CBA vai atuar em duas grandes áreas de pesquisa: química de produtos naturais e biotecnologia. Na área de química de produtos naturais, contará com recursos para a produção de extratos de origem vegetal, animal e de micro-organismos, purificação e caracterização de biomoléculas e análise estrutural de biomoléculas. A área de biotecnologia vai dispor de facilidades laboratoriais para pesquisa em microbiologia, biologia molecular e engenharia genética, bioquímica, cultivos de células e tecidos vegetais, cultivo de células animais e fermentação. O trabalho de bioprospecção na Amazônia será feito em parceria com instituições e núcleos de pesquisa da própria região e de todo o país, com apoio internacional sempre que necessário. Caberá ao CBA organizá-los num consórcio que vai atuar em 3 áreas: coleta de amostras, que servirá como base para o inventário da biodiversidade amazônica, preparação de extratos e determinação das propriedades das amostras. Todo o conhecimento produzido ao longo desse processo será transferido de maneira organizada para empresas interessadas nas áreas de produtos farmacêuticos, bioinseticidas, enzimas de interesse biotecnológico, óleos essenciais, antioxidantes, naturais, materiais para cosméticos e aromatizantes, entre outras. Para isso, o CBA vai implantar um sistema de incubadora de empresas para apoiar preferencialmente os empreendedores locais no trabalho de desenvolvimento de processos e produtos, e identificação de oportunidades de mercado e comercialização. E vai manter assessorias especializadas nas áreas de informação de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, direito de propriedade intelectual e industrial, gestão e transferência de tecnologias, certificação e controle de qualidade de produtos biotecnológicos. O projeto irá estimular parcerias com o setor privado nacional e internacional, através de consórcios e contratos entre as partes. O final do século XX reservou para todos nós a oportunidade preciosa de promover a melhoria da qualidade de vida numa escala sem precedentes da humanidade. Temos em nossas mãos todo um novo arsenal de ferramentas poderosas que estão sendo geradas a cada dia pelo avanço do conhecimento científico e tecnológico. Temos também a consciência cada vez mais aguda da fragilidade do nosso planeta, da nossa casa. Usar seus recursos com sabedoria e inteligência é o nosso desafio. Mas temos, acima de tudo, a consciência de que precisamos mudar, de que não podemos mais aceitar modelos que perpetuam a injustiça social, a miséria, a destruição ambiental. Usar nossa ilimitada capacidade de pensar. É o que esperam 20 milhões de amazônidas. É o que esperamos todos nós.